Shalom, shalom, queridos. Para mim, bom dia, mas eu nem sei se eu falo bom dia, porque eu falo e às vezes o vídeo vai à noite, né? Sobe pro canal, mas a gente tá. Essa semana foi uma semana muito louca aqui em Ariquemes. Teve dia que eu fiquei sem internet, teve dia que eu fiquei sem energia, e por isso que às vezes o vídeo demora a subir, tá? Então, bom dia, porque eu tô gravando na parte da manhã. Mas se o vídeo demorar a subir, boa tarde ou boa noite, né? Vamos dar continuidade. Hoje, 20º dia da contagem do Homer. Que alegria, né? Poder participar de algo que o Senhor estabeleceu. Queridos, você consegue imaginar? O Senhor liberou um som para um tempo. E hoje nós somos resposta daquilo que Deus fez lá atrás, na época do Êxodo. Olha que tremendo isso, né? Nunca imaginamos que seríamos alcançados por isso. A gente olha, né? Somos alcançados por Cristo, glória a Deus, aleluia, mas Cristo não quer nos resgatar somente para nos salvar. Ele quer nos resgatar para que a plenitude, a excelência, a grandeza da palavra se cumpra em nós e através de nós. E a gente é a resposta do som que o Pai liberou no céu há tantos anos atrás. Bom, a gente está aqui na contagem do Homer, a gente continua falando sobre educação, faltam mais 2 dias, né? Hoje e amanhã. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre respostas, né? Sobre respostas como fruto, como consequência de algo. Querido, sempre uma geração determina a outra. Então, a gente precisa sair do humanismo. A gente precisa sair do humanismo. A igreja hoje está muito humanista. Falei sobre isso um pouquinho ontem, né? Pensando somente no eu. Então, assim, o que importa é eu estar bem, o que importa é eu estar feliz, o restante, cada um por si, Deus por todos, né? E a gente às vezes não pensa que vai vir uma próxima geração após nós. E essa geração tanto são os nossos filhos, como são aqueles que são tocados pela nossa vida de alguma forma. A gente precisa voltar a pensar no legado, a gente precisa voltar a pensar, ter a visão de herança, do que eu vou deixar. A nossa passagem aqui nessa terra, por menor que seja, ela não pode ser uma passagem somente de problemas, de dificuldades. Não, ela tem que deixar o bom perfume de Cristo, ela tem que exalar a vida do Senhor, né? Tem que deixar uma marca. E hoje, queridos, nós somos resposta de muitas coisas, né? Nós somos resposta do que Deus disse, acabei de falar sobre isso, né? Do que Deus disse acerca da contagem do Homer. Nós estamos aqui vivendo esses ensinos, praticando porque o Senhor um dia liberou uma palavra, né? Porque até pouco tempo atrás a gente nem conhecia isso na palavra, né? A gente nem sabia que tinha que contar. Nós somos resposta do sacrifício de Cristo, ainda que não sejamos ainda uma resposta integral, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou pelo seu amor e pela sua graça. Nós somos resposta dos apóstolos, né, que labutaram, que morreram para que tudo aquilo que aconteceu em Cristo não se perdesse. Nós somos resposta da igreja, né, da continuidade da igreja. Nós somos respostas de muitas coisas. Nós somos resposta da reforma protestante. E eu quero parar aqui. Por quê, queridos? A igreja vinha muito bem, né? A igreja vinha muito bem. Ela caminhou por quase 200 anos, tendo a sua base em Jerusalém. Todo mundo saía, ia pregar o evangelho. Quando chegava nas festas, todo mundo voltava, celebrava. E o diabo, ele é muito astuto. Ele sempre monta projetos, queridos, pensando na próxima geração. Então, vamos colocar assim, para ficar bastante claro para a gente, né? O diabo, ele lança uma semente na minha vida para alcançar uma próxima geração. Então, em mim, essa semente não vai ter tanto ímpeto, mas da próxima geração, aqueles que se alimentaram desse fruto, dessa semente que foi colocada, vai ter um estrago maior. E daí, assim, uma árvore, ela dá uma quantidade de frutos, mas ela alcança uma quantidade de pessoas. Mas agora eu quero que você imagine, vamos colocar uma árvore aí, colocar uma árvore da minha região, a mangueira, pé de manga, né? Quantos anos vive? Eu não sei, queridos, não estudei sobre isso porque eu nem estava
no cronograma falar acerca disso. Mas quantos anos vive um pé de manga? Vamos ver. Quando eu cheguei aqui em Rondônia, a gente foi morar num sítio, e nesse sítio já tinha alguns pés de manga adultos. Inclusive, quando a gente chegou, estava bem florido esses pés de manga. A gente mora em Rondônia, eu moro em Rondônia há quase 40 anos, eu acho que 38 anos que eu moro em Rondônia, quase 40 anos que a gente mora aqui. Esses pés de mangas foram cortados, eles não morreram, eles foram cortados no ano passado, desse sítio. Quanto que eles produziram? Não era muito não, eram 6, 7 pés de manga que tinha na entrada do sítio. Quantos frutos eles deram? Quantas pessoas foram lá nesse sítio, antes de nós, durante o tempo que nós estávamos lá e depois de nós, chuparam mangas e plantaram aquela semente? Quantas mangas caíram no chão, o fruto apodreceu e a semente virou uma muda? Quantos? Então, aqueles 6 pés de manga, eles alcançaram um número pequeno de pessoas, mas o que eles produziram foi muito grande. Por, sei lá, 50 anos, 40, 50 anos, aqueles pés de mangas existiram. Então, o que o diabo às vezes planta em nós, como filosofia, ideologia, esses conceitos nova era, humanista, socialista, em nós talvez não cause um efeito muito grande. Mas se nós não o combatermos e deixarmos ele encontrar guarida e deixarmos ele enraizar, queridos, o efeito é devastador na próxima geração. E isso nós temos vivido. Em 1517 houve a Reforma Protestante, né? Lutero se levantou, a indignação dele era por causa da indulgência, né? Porque na época a igreja cobrava, né, o povo para poder comprar um terreno no céu. E ele se levantou e ele criou as 95, se eu não me engano, 95 teses, deixou na porta da igreja o protesto, né? Isso é ser protestante, é protestar contra algo que não tem embasamento bíblico. Queridos, olha só, a gente carrega o nome de protestante e a gente nem protesta. O protestante é aquele que protesta, que se posiciona em favor da palavra. O que Lutero fez foi excepcional, mas foi o início de uma caminhada, porque voltando, a igreja andou por quase 200 anos com a sua base sólida em Jerusalém. E nesse evangelismo ela mudou a base e tirou a sua base e colocou em Roma. E daí o problema aconteceu, né? A profecia de Daniel se cumpriu, os tempos foram mudados, daí já não era mais o calendário bíblico, já era o calendário gregoriano. O paganismo se misturou com as bases da igreja e a igreja romana tomou a potência, se tornou uma potência mundial. E Deus vai levantando pessoas, porque o Senhor sempre vai levantar reformadores, queridos, sempre. E o Senhor foi levantando ao longo da história pessoas, e dessas pessoas nasceu um movimento evangélico, nasceu um movimento pentecostal, no decorrer da história, né? Não vou entrar em tudo isso. Mas também nasceu Lutero, trazendo a reforma protestante. Foi top o que ele fez, mas nós não entendemos durante todos esses anos. Olha, isso aconteceu em 1517, quantos anos atrás, né? Em todos esses anos, nós não entendemos um fator básico. Começou-se uma reforma. Queridos, vamos lá. Vou pegar esse aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma casa, tá? E cada cantinho desse aqui colorido é um fundamento. O que acontece com uma reforma? Geralmente, as reformas são feitas por partes, né? Então, alguém veio lá e mudou, reformou isso aqui. Se a reforma foi superficial, ela mudou só as paredes, o fundamento continuou o mesmo. Foi o que aconteceu na igreja católica, ou na igreja evangélica. Ela mudou o exterior, ela mudou, olha, a gente não pode adorar outros deuses, só tem um Salvador, e tudo isso mas o fundamento continuou o mesmo, a gente continuou dentro do mesmo calendário, fazendo as mesmas festas, com o paganismo dentro da igreja, e ainda hoje continua, e o povo ainda briga para não tirar o paganismo de dentro da igreja, porque eles querem o paganismo. Eu estou falando de educação, tá, queridos?
porque a gente precisa formar uma geração. E a gente só forma uma geração através de ensino. Mas Lutero, ele mexeu em um pontinho e foi top. Só que tudo que veio depois de Lutero não continuou mexendo, queridos. A reforma deveria ter continuado. Mexendo, cavando, olha, isso aqui também tá errado, olha, isso aqui também tá errado, isso aqui também eu vou protestar contra, eu não concordo. E por quê? Houve uma geração de conformidade, né? Em Romanos 12 diz para nós não nos conformarmos com o padrão deste mundo, porque houve uma geração de conformidade, foi se gerando pessoas que tomaram a estrutura do modelo que não era o modelo padrão do Senhor. E como que isso funciona através do ensino? Queridos, eu falei para vocês da peça, né? Que lá atrás, antes de eu conhecer tempos e estações, antes de eu conhecer as festas, eu já brigava porque não vai dar chocolate para as crianças. Uma outra coisa que aconteceu comigo foi um dia, lá atrás também, dentro da religiosidade, dentro de um pensamento todo bloqueado. Mas eu sempre fui curiosa. Então, quando isso sempre aconteceu comigo, quando vinha uma dúvida ou um despertar para algo, eu sempre mergulhava para estudar. E um dia eu assisti num filme, Anjos e Demônios, não é terror, tá? É um filme baseado na história da igreja católica, de perseguição e tal. E eu assisti aquele filme, e aquele filme me deixou chocada. Por quê? Porque ele coloca, ele ainda, não sei onde assiste ele não, mas ele ainda tá por aí, né? Dá para assistir. Ele mostrava subterrâneos do Vaticano, satanismo, os templários, um monte de coisa, e aquilo me trouxe um despertar. E queria dizer, eu era bem piolhão de igreja, sabe? De escola dominical, não faltava escola dominical, eu gosto de estudar. E me trouxe um despertar, porque daí no filme, eles falam do papado, eles falam do Natal, do paganismo, algumas coisas muito sutis. Nessa época eu já tinha computador e internet, né? Lá no tempo do Ronca, no tempo do Orkut. E eu falei, tem alguma verdade nesse filme. A gente assistiu em vários casais aqui em casa e todo mundo achou que eu era doida, né? Porque tava todo mundo assistindo um filme e eu já tava espiritualizando o negócio. Eu falei, tem alguma verdade nesse filme, porque expõe demais a igreja católica, né? Expõe demais. E se fosse mentira, eles não teriam permitido que esse filme fosse no ar. Vou estudar. E queria dizer, foi através desse filme, um filme secular, que o Senhor trouxe um despertar. E depois desse filme, eu fui estudar, nunca mais eu celebrei o Natal. Nunca mais. Isso foi antes da Sara nascer, eu acho. Ou a Sara era muito pequenininha. A Sara tem 24 anos. Quase 24 anos. Faz em agosto. Nunca mais. Porque eu falei, isso é paganismo. Então, o Senhor foi encontrando espaço no meu coração para trazer novas verdades e novas revelações. E dessa forma deveria ter sido com a igreja. Lutero começou algo tremendo e a igreja deveria ter entrado nisso e continuado nisso. Só que Deus é tão tremendo, queridos, porque Ele, como eu falei, né? Ele sempre vai levantar vozes. E o Senhor está levantando nessa geração vozes. Para quê? Para serem protestantes. Para serem os doidos pela Bíblia. Para serem aquele que fala, não, isso aqui não está na Bíblia, eu não aceito, eu não vou viver isso, eu não concordo com isso. Não é para entrar em embates desnecessários, não é para isso. Mas é para ser pessoas posicionadas. Você quer fazer? Faça. Eu sou um Josué nessa geração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá aí. Você tem liberdade para fazer o que você quer. Eu também tenho. Entende? E Deus está levantando, né? Essa semana eu até postei no Instagram um vídeo que um pastor mandou num grupo sobre o feminismo. E eu falei, né, isso aqui eu tenho que postar. Protestos. Ei, eu fiz minha escolha. Vocês não me representam. Vocês não podem falar em meu nome. Queridos, cada aberração que eu vejo do governo, e a gente vai falar sobre o monte do governo, cada aberração que eu vejo do governo, eu oro. Você acha que eu fico quieta? Eu oro, falo, Deus, isso aí não me representa. Eu não tenho aliança com isso aí. Eu não faço parte disso aí, Senhor, eu não faço parte.
eu não concordo com o que está sendo falado, eu declaro mesmo, queridos. E a Bíblia diz, né, ensina a criança. A criança tem que ser ensinada. E daí a gente fala assim, mas eu sou professor na faculdade, eu sou professor na classe de teologia da igreja, são adultos. Queridos, todos nós, o que é a criança? É aquele que ainda não aprendeu. Não está dizendo somente da criança a idade. Eu tenho 47 anos, então em muitas áreas eu já sou madura e adulta, mas tem áreas que eu sou criança, eu não aprendi ainda. Então eu tenho que sentar e aprender, e eu tenho que ser ensinada. E isso vai formar uma próxima geração. Então, quando o Senhor está trazendo isso, quando o Senhor está chamando, quando o Senhor está falando, vem por esse caminho, o Senhor está falando, ei, você representa uma geração. E se você representa uma geração, não importa, queridos, não importa se a geração que você representa tem 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas ou 1000 pessoas. O que importa é uma semente está sendo plantada. E essa semente é a história do pé de manga. Aqui é pequeno, mas lá na frente é muito grandioso. Nós não podemos ter visão do aqui e agora. Nós precisamos ter visão de longo alcance. Jesus disse, né, em Mateus, olha, se vocês forem começar uma obra, façam os cálculos para ver se vocês vão dar conta de terminar. Para que as pessoas não digam, começou e não tinha recurso, não tinha condição de terminar essa obra. O Senhor está falando do futuro, hein? Você começa algo aqui, agora, pensando lá na frente. Porque isso aqui tem que dar um resultado. Essa obra construída tem que dar um resultado. Entende? Então nós precisamos ensinar. Ensinar a verdade. Formar uma próxima geração, queridos. E não é tarde. O Senhor, olha, profeta, os meus filhos são adultos, eu já perdi tempo. Se eu tivesse ouvido isso lá atrás, queridos, eu penso a mesma coisa. Mas o nosso Deus é um Deus que vem e nos dá novas chances. Ele é remidor de tempo. Então ele pode nos dar armas hoje, estratégias hoje, formas de atuação hoje, que vai alcançar gerações, queridos. Não entre no comodismo porque está tudo perdido. Isso não é verdade. Nós precisamos ser os reformadores deste tempo. E como que nós fazemos isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser conhecedores da verdade. Por que muitas pessoas são levadas por vários ventos de doutrina? Porque elas não conhecem a base, elas não conhecem o fundamento. Então, isso aqui agora, não, isso aqui agora, não, isso aqui. E ela vai sendo levada porque ela não tem fundamento. É a casa edificada sobre areia. Ficou muito bonitinha, mas veio o vento, foi um pedaço para cada canto. Nós precisamos ter base. E essas bases, queridos, a oração é uma arma, a adoração é uma arma, mas o fundamento é a verdade. A palavra e Cristo são a verdade. Então eu preciso conhecer. Tenha curiosidade. De onde que surgiu isso aqui? Queridos, estude. Educador, você está na profissão, né, de educador. Gere oportunidades para ensinar. Você não precisa sair pregando porque isso é pecado. Você não precisa fazer isso. Mas você pode pegar, por exemplo, vamos lá, semana da Pessa, né? Semana da Páscoa. Essa semana nós vamos estudar sobre os fundamentos da Páscoa. Então, vai ter um trabalho valendo nota. Eu quero que vocês estudem sobre a história. Como que surgiu a Páscoa? Como que surgiu o ovo de Páscoa? Da onde veio? De qual nação? Por que veio? E dá nota para os alunos. E daí você fez a parte natural. Daí você vai fazer a parte espiritual. Senhor, traga um despertar através do ensino. E daí os alunos vão vir com um monte de pergunta. Como assim? Porque não sei o quê. E daí você vai ensinar. Você vai ensinar. Simples assim. E você não precisa ensinar falando o pecado. Não, queridos. Mas você vai ensinar e você vai estar formando uma próxima geração. E talvez no meio ali de 20 alunos na sua sala,
19 fale mal de você, te critique, te chama de crentinho, de crentinha, de extremista, que de vez em quando aparece um aqui no YouTube para me chamar de extremista, de fundamentalista. E você vai orar e falar: Deus, obrigada. Isso aqui incomodou o mundo espiritual de tudo quanto é jeito. Obrigada. Um dia me chamaram aqui de fundamentalista, eu fui estudar, né? E daí eu estudei e falei: eu sou fundamentalista mesmo. Não tem nem por que eu ficar ofendido, porque eu mexo nos fundamentos. Tá tudo certo. Tentou me xingar, mas só declarou o que eu sou. A gente tem que parar de crise de alma. Mas no meio desses 20, um vai ser tocado. Um vai pegar isso e nunca mais vai praticar. Um vai entender e vai falar: meu Deus, tá tudo errado esse negócio. Entende? Você sede exemplo para os fiéis e todos serão tocados e alcançados. Então, olha os fundamentos, olha as bases, sabe? Ensine. Tenha uma mentalidade geracional. Deus é geracional. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus geracional. Eu olho famílias. Olha, a bênção vai até a 4ª geração, mas a bênção vai até a 1000ª geração, a maldição vai até a 4ª geração. Eu sou um Deus de geração. Olha, isso aqui é a geração de Jesus, isso aqui é a geração de Davi, isso aqui é a geração de Abraão, isso aqui é a geração de Jacó, isso aqui é a geração das 12 tribos. Aonde você viu Deus falando assim: não, eu só quero você, o restante não quero nem saber? Quando o Senhor olha para nós, Ele vê o todo, lá e lá, os de trás e os da frente. E nós podemos ser alguém que dá continuidade na maldição, e tudo isso através do ensino, da cultura que nós vivemos. Queridos, eu estou amarrando tudo que foi falado até agora. Tudo compromete o ensino, ou tudo faz com que o ensino avance. Eu posso dar continuidade. Ah, mas eu me converti, eu quebrei a maldição. Glória a Deus. Os resultados disso, porque a árvore a gente conhece pelos frutos. Tem que ter fruto. Tem que ter fruto, queridos. Você pode ser o que dá continuidade, ou o que simplesmente eu me converti, cada um por si, Deus por todos. Ou você pode ser aquele que vai se levantar e falar assim: Satanás, até aqui você fez o regaço, agora chega. O Senhor estava procurando alguém que estivesse na brecha. Estou aqui, Senhor, conta comigo, nós estamos juntos nessa guerra. Não, minha geração não vai viver isso aqui, não. Minha geração não vai ser perseguido pelos pactos do passado, não. Eu vou ensinar, eu vou derramar, eu vou orar, eu estarei posicionada. Não tenho filhos, então. Abraão também não tinha. Mas quando Deus falou que ele era geracional, ele pensou: opa, calma lá, eu não tenho filho não, mas eu tenho um servo. Pode ser esse aqui, Senhor? Eu estou disposto a cumprir a tua palavra. Eu estou disposto. Não tem filho biológico, rapidinho arrumo um que virá após mim. Rapidinho arrumo alguém que será minha geração. Mas eu não vou ficar fora da tua palavra, porque o meu corpo tem limitações, ou porque o corpo da minha esposa tem limitações. Eu vou entrar nisso e eu terei uma geração. Eu deixarei uma marca nessa terra. A palavra que o Senhor disse vai se cumprir. Se não for por uma forma, vai ser por outra, mas vai se cumprir. Eu vou ensinar, eu vou mostrar, eu vou andar no caminho junto, nós estamos juntos. Que o Senhor te levante, queridos, como um reformador geracional, como alguém que está preocupado. Senhor, se eu não fizer nada, o que será a próxima geração? Que você seja levantado debaixo dessa unção que despedaça o jugo, dessa unção que não se conforma com os padrões deste mundo. Que a bênção do Senhor seja sobre você e seja sobre a sua casa, e que nessa bênção você prospere em tudo. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem do Homer, amém? Shalom, shalom, queridos.